Olá, olá pessoal, sejam muitíssimo bem-vindos a essa aguardada live. Já fazia algum tempo que o pessoal estava me cobrando para falar sobre isso. Obviamente eu não pretendo esgotar o assunto aqui, eu quero dar apenas uma introdução motivado pelas reações, né, que eu recebi esses dias na caixinha. Tanto é que, se vocês notarem, eu marquei essa live em resposta a uma pessoa que foi lá na caixa e, enfim, falou sobre o assunto, e eu fiz, rapaz, quer saber? Não vou preparar uma coisa tão profunda, grande agora, eu vou só falar para dar uma introdução e depois a gente continua, não é isso? Minha querida Dani, minha querida Natália, sejam muitíssimo bem-vindas. Só esperar mais um pouquinho, daqui umas 100 pessoas e a gente começa, tá certo? Pois bem, o tema de hoje, como vocês sabem, como vocês viram lá na marcação, nós vamos falar sobre a relação entre catolicismo e espiritismo, tá certo? Veja só, no Brasil faz muito sentido falar sobre isso porque todo católico tem um pezinho no espiritismo em algum nível. Obviamente eu estou usando aqui uma figura de retórica, né? Um exagero, mas para ilustrar uma coisa real, né? E por espiritismo eu vou aqui colocar, obviamente de maneira não exata, mas apenas para fazer um processo pedagógico melhor, vou colocar aqui todas aquelas práticas de natureza espiritualista. Porque a gente sabe que mesmo dentro do espiritismo você tem subdivisões, e você tem subdivisões de natureza regional, de um modo até semelhante com o que acontece com certas vertentes do protestantismo, sobretudo o protestantismo pentecostal e neopentecostal. Então você tem certas camadas de doutrinas, digamos assim, doutrinas espiritualistas mais regionais, como em Minas Gerais, São Paulo, você tem outras vertentes em outros lugares. Então mesmo dentro do espiritismo você tem essas subdivisões. A grosso modo no Brasil, práticas espiritualistas foram misturadas não só com o catolicismo, como também com práticas animistas de religiões africanas. Então há uma confusão entre candomblé, entre umbanda, entre feitiçarias, magias, mesa branca, o espiritismo científico, né? Então assim, você tem tudo isso acontecendo de maneira muito misturada, de maneira muito embaçada, né, aos olhos do católico mediano, não é verdade? Mas você não pode negar que o espiritismo, sobretudo como falaram aí, né, na figura de Chico Xavier, é uma prática espiritual que tem um peso sobre a cultura nacional, que tem um peso sobre o imaginário. Você tem novelas falando sobre isso, você tem filmes falando sobre isso. Ou seja, de certo modo, vidas passadas, reencarnação, os umbrais, né, isso está muito presente no imaginário popular do brasileiro, e não só está presente no imaginário popular do brasileiro por influência própria, né, do corpo doutrinário espírita, se é que nós podemos chamar assim, né, porque em regra não existe uma coisa como uma doutrina específica espírita, mas vamos colocar dessa maneira, né? Mas também porque muitos dos aspectos dos ensinamentos espíritas encontram, a grosso modo e de maneira muito rústica, sobretudo no coração daqueles que não conhecem o catolicismo. Então, muitas coisas do espiritismo parecem ter certo eco no catolicismo. Então, você pega o purgatório e ele, de certa maneira, ecoa um pouco os umbrais. Você pega a intercessão dos santos e, de certa maneira, ele ecoa a ajuda dos espíritos de luz. Você pega a ação angélica e, de certa maneira, ele ecoa a ação dos espíritos de esferas superiores. Você pega a caridade e, de certa maneira, ele ecoa os aspectos da caridade e da benevolência próprias da prática espírita. Então, assim, para um católico que não conhece o catolicismo, o espiritismo é muito parecido com aquilo que ele já escuta, quer dizer, é muito familiar, né? É muito familiar. E se a gente considerar que o catolicismo brasileiro, ele desde o seu surgimento aqui nessas terras, ele já é diluído, ou seja, já é um catolicismo misturado, já existe um sincretismo natural no catolicismo brasileiro, então você vê que aqui no Brasil a coisa tomou áreas exponenciais, né? A coisa tomou proporções gigantescas. Mas o que é que eu quero falar sobre o assunto, basicamente? É o seguinte, veja só,
Nós não podemos, de modo algum, da existência de algumas similaridades, a gente deduzir igualdade. Uma coisa é diferente da outra. Por mais que tenha algumas similaridades, e eu já digo desde agora, são similaridades superficiais. Eu não vou entrar hoje numa apologética, numa defesa da fé católica, não é o objetivo da live de hoje. O objetivo da live de hoje é o seguinte: você pode ser espírita ou você pode ser católico. O que você não pode é ser um espírita católico ou um católico espírita. São conceitos mutuamente excludentes. Essa é a tese fundamental da nossa live hoje. São conceitos mutuamente excludentes, né? O Alisson Vocal dizendo assim, o espiritismo nasceu do iluminismo. Não. O conceito mesmo da reencarnação, o conceito do ciclo das vidas, ele é muito anterior ao iluminismo. Se você pegar a própria estrutura da religião egípcia, tal qual nós conhecemos, existe um aspecto de reencarnação naquilo, né? Se você pegar, por exemplo, o budismo, você também tem um aspecto na mesma linha. Se você pegar certos aspectos do hinduísmo, você também tem essa prática, mas não tem relação com o iluminismo. O que vai ter relação com o iluminismo é o surgimento do espiritismo no século XIX, na codificação, né, no século XIX, onde irão entrar ali os elementos da ciência do século XIX. Então, os elementos da dinâmica dos fluidos, a evolução darwiniana, todos os aspectos do que estava acontecendo no mundo científico no século XIX, eles são apropriados pelo espiritismo, que aliás, ele surge, né? É uma religião da modernidade. Então, todos os aspectos mecanicistas, os aspectos cientificistas que estavam presentes ali no século XIX, eles fazem parte do corpo doutrinário espírita, né? Que é exatamente o famoso espiritismo científico, quer dizer, que é um espiritismo que tem constatação e tem raiz na observação do mundo criado e nutre, né, a sua força é nutrida por uma capacidade de averiguação de suas doutrinas através dos mecanismos científicos, obviamente até um certo modo, né, até um certo ponto. Porque, por exemplo, o princípio espírita de que as almas são criadas simples e ignorantes e elas vão reencarnando a partir das sucessivas vidas na pluralidade dos mundos habitados, prevê que todos os mundos do universo eles são habitados, mas são habitados por formas vivas, por exemplo, que não podem ser captados pelos instrumentos que nós temos hoje, né? Pelos instrumentos científicos que nós temos hoje. Então, só para responder a essa pergunta aqui, nós vamos voltar ao ponto. O ponto é, qual é a tese fundamental, né? A tese fundamental é o seguinte: ou você é católico, ou você é espírita. Os dois não têm como ser, ao mesmo tempo. Por quê? Porque são conceitos que se excluem mutuamente. O princípio básico do cristianismo, desde sempre, né? Especificamente do catolicismo, o princípio básico é o seguinte: o homem, ele é, primeiro, uma criatura distinta dos anjos. Aqui vai a primeira diferença. Veja, para a tradição cristã, os homens e os anjos são criaturas completamente diferentes. Então, no Espiritismo, essa diferença já não existe. Para o Espiritismo, aquilo que se considera como anjo ou como demônio são almas humanas em estágios diferentes de evolução espiritual. Então, aqui a gente já vai um ponto principal, né? Só se chama uma alma de anjo no Espiritismo como uma figura de linguagem. Ou seja, seria uma alma evoluída espiritualmente a tal ponto que nós consideramos chamá-la de anjo, dessa criatura inexistente, mas que serve como um arquétipo, como um imaginário para falar dessas almas avançadas. Então aqui já tem uma coisa: quando toda a tradição cristã, toda a tradição bíblica que fala dos anjos como criaturas criadas diferentes dos homens, essa visão inteira ela já é negada pelo Espiritismo de base, né? Porque não existem anjos ou demônios, existem apenas almas mais evoluídas ou menos evoluídas, que nos parecem como anjos e demônios. Então, esse já é um ponto, né? Já é uma negação completa da tradição nesse sentido. Um outro aspecto é que, se todos os homens, se todos os espíritos iluminados, eles são almas humanas, não há nenhuma experiência humana que não tenha sido feito única e exclusivamente por almas humanas. Escutem aqui o que eu vou dizer, certo? Isso significa falar que
O Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, ele não é Deus. Ele é apenas um espírito evoluído. E sendo um espírito muitíssimo evoluído, isso significa dizer que ele alcançou essa evolução da mesma maneira e da mesma lei que todos os outros espíritos. Porque, como diz o próprio Kardec, né, a lei é uma e uma só. Evoluir, evoluir, evoluir a partir da pluralidade das vidas. Né? Então, nosso Senhor, na verdade, ele foi também criado por Deus, simples e ignorante, e ele foi evoluindo a partir das sucessivas encarnações na pluralidade dos mundos habitados, até se transformar num ser tão radiante, num ser tão evoluído e tão perfeito, que ele vem a este mundo nos ensinar a ser o mestre. Por isso que os espíritas usam a nomenclatura para o Cristo de mestre. Não quer dizer que ele não seja, mas ele não é só isso. Então, para o espiritismo, Cristo foi um espírito também simples e ignorante, que errou, que pecou, que foi passando pelos mundos, foi purgando-se, purgando até alcançar aquele estágio de iluminação. Ora, você não tem como conciliar essa visão do Cristo com a visão cristã de Nosso Senhor. Você não tem como fazer isso de modo algum. Ou você acredita que Cristo é Deus, ou você acredita que Cristo é um espírito. As duas coisas não dá para você juntar. As duas coisas não dá para você acreditar ao mesmo tempo e do mesmo modo. Certo? Ora, se Cristo ele é só um espírito humano evoluído, mas tão evoluído que a nós parece divino, então existe a negação de uma outra coisa, que é o dogma da Trindade. Que é o dogma da Trindade. Ou seja, não é que Nosso Senhor é Deus. Ele nos parece divino, mas ele não é Deus. Veja, se você nega o dogma da Trindade, se você nega que Nosso Senhor Jesus Cristo participa da divindade, então você nega o catolicismo pelo pé. Então você nega a tradição cristã pelo pé, completamente. Você nega totalmente. Porque o princípio básico do cristianismo é que o homem decaído, incapaz de alcançar por sua própria força a redenção, é salvo, é remido pelos méritos do Cristo que se encarna como homem e, sendo Deus e homem, é capaz de, por seus méritos infinitos, remir toda a humanidade. Então, quando você pega a passagem lá de Efésios, né, a salvação não vem de vós para que não se glorie, é dom de Deus. Isso significa dizer que a salvação do gênero humano jamais poderia ter sido feita por um humano. Não tenha como. Por quê? Porque a dívida humana para com Deus é infinita. Portanto, só um ser infinito é capaz de pagar uma dívida infinita. Só um ser infinito, ele tem mérito infinito. Qualquer criatura, por mais sublime, por mais superior que fosse, ela não seria capaz de resgatar uma dívida que é maior do que ela, meu Deus do céu. Isso é óbvio, né? Então, o princípio básico é esse. Deus se encarna como homem, e como homem, ele não perde de sua divindade. Por isso, ele é capaz de salvar e de saldar, digamos assim, essa dívida infinita com sua natureza divina. Então, o Espiritismo ele nega a divindade do Cristo. Negando a divindade do Cristo, ele nega a existência da Trindade. Negando a existência da Trindade e a existência da divindade, ele nega também a salvação pela cruz. Quando o Espírita fala, né, da salvação pela cruz, ele está falando de uma imagem, de uma figura de linguagem, não de um dado da realidade. Vejam, um espírita, quando ele fala da salvação da cruz, ele está falando da manifestação pedagógica da salvação. Ele está falando o seguinte, que Nosso Senhor deu o exemplo, por isso ele é o mestre, né? Ele nos deu o exemplo de como fazer, ele nos deu o exemplo de como viver, ele nos deu o exemplo de como se sacrificar. Mas o sacrifício dele em si não tem o valor de redenção para cada alma individual. Não tem valor de redenção para cada alma individual. Aliás, tem um autor espírita, tem um livro dele chamado Espiritismo e Cristianismo, meu Deus. É Cristianismo e Espiritismo. Eu não me recordo agora, mas eu me recordo a edição, página 88. É uma frase que diz o seguinte, abre aspas. Não, Leon Denis. Não, o sangue
nem mesmo de um Deus é capaz de salvar a ninguém. Cada um salve-se a si mesmo. Veja, essa frase, ela está em perfeita consonância com a doutrina espírita. Esse cara não está sendo agressivo, ele não está sendo hipócrita, ele não está sendo... Não, ele está em perfeita consonância com a doutrina espírita, é exatamente isso mesmo, né? No espiritismo, a salvação é um sistema de autossalvação. No espiritismo, eu me salvo. A partir de quê? Eu observo o exemplo superior e eu vou, na observação do exemplo superior, imitando e me melhorando, vou evoluindo, e junto a essa, digamos, purificação ativa que eu tenho de perceber aquele exemplo e tentar imitar aquele exemplo, eu também tenho uma purificação passiva, que é o seguinte: eu vou sofrendo aquilo que eu fui provocando, de tal modo que é como se eu fosse costurando aquilo que eu rasguei nas vidas passadas. Então você tem essa dupla purificação, né? No mundo católico, no mundo cristão, na tradição cristã, o que você tem é que nenhuma alma humana é capaz de salvar-se unicamente por seus próprios méritos. Porque, como diz a Escritura, a salvação não vem de vós para que se glorie, é dom de Deus. Ou seja, não tem como você colocar e unir essas duas frases. Primeiro conceito: não, o sangue nem mesmo de um Deus é capaz de salvar a ninguém. Cada um salve-se a si mesmo. Certo? Primeiro conceito espírita. Conceito católico: a salvação não vem de vós para que não se glorie, é dom de Deus. Como é que você junta essas duas coisas? Meu filho, você não tem como juntar essas duas coisas. Não tem como juntar. Ou uma coisa ou outra. São conceitos que se excluem mutuamente. Os conceitos se excluem. Então, ou você é uma coisa, ou você é outra coisa. Certo? Essa questão da salvação no espiritismo e no catolicismo é a pedra central. Por quê? Veja, as novidades espíritas levantadas no século XIX, né, pela codificação, elas não são novidades de maneira alguma. Certo? Eu vou pegar aqui um negócio para mostrar a vocês. Eu tenho aqui, Denziger, Compêndio dos Símbolos, Definições e Declarações de Fé e Moral. Né? É um livro que ele guarda todas as declarações de fé e moral desde o início da igreja. Né? O que nos chegou, né? As cartas que chegaram. Está aqui tudo certinho, enfim. Veja só, quando nós pegamos o concílio de Nicéia, por exemplo, quando nós pegamos os primeiros concílios da era cristã, o debate principal que estava acontecendo ali naqueles concílios era sobre a divindade do Cristo. Esse era o debate principal. Porque o mundo antigo é um mundo gnóstico. O que é a forma de pensamento da gnose? A forma de pensamento da gnose é o seguinte: o mundo material é ruim. O mundo material é ruim. Essa é a base. Logo, você não tem como acreditar que nosso Senhor Jesus Cristo era Deus, porque para você acreditar nisso, você tem que acreditar que a perfeição se encontrou com uma coisa ruim, que é o corpo, que é a matéria. Então, houve muitos debates sobre a natureza do Cristo no início da história da igreja. O espiritismo, ele é inteiramente de base gnóstica. A gnose é a base da doutrina espírita. Veja, quanto mais perfeito o espírito vai se tornando, menos matéria ele tem. O espírito vai evoluindo à medida que ele vai ficando rarefeito de matéria. E os espíritos mais grosseiros, eles têm uma perspectiva material muito grande. Né? Então, o que acontece? Acontece o seguinte, que quando nós vemos o espiritismo científico do século XIX, ele nada mais é do que a gnose do século I. Né? Se tem algum espírita me ouvindo, me perdoe, mas enfim, é isso. Né? É exatamente isso. Você pode acreditar, você pode até acreditar na experiência gnóstica espírita, mas você não pode negar que ele tem base gnóstica. Quer dizer, a gnose dos séculos iniciais, a gnose do mundo antigo, a gnose do século I, toda ela é a base do espiritismo do século XIX. Né? Então, quando você conhece um pouco
o desenvolvimento da tradição cristã, você olha para as coisas e diz assim, cara, essa novidade é bem velha, é a novidade mais velha do mundo, né? Já nasceu com mais ou menos 1900 anos de atraso, só que nasce numa nova roupagem, né? Então, o mundo espírita é um mundo gnóstico. O mundo católico não é um mundo gnóstico. O catolicismo não é gnóstico. O mundo material não é ruim. A perfeição não virá com a destruição da matéria. Muitíssimo pelo contrário. O mundo material é bom, meu Deus do céu. Deus viu e viu que tudo era bom. É a frase que o Gênesis diz depois da criação. Então, quando nós dizemos que nosso Senhor Jesus Cristo subiu ao céu de corpo e alma, o que nós estamos dizendo é que no paraíso, o que nós estamos dizendo é que na glória celeste, mais ainda, o que nós estamos dizendo é que no coração da Trindade existe um corpo humano, tal qual o meu e o seu, mas um corpo glorificado. Ou seja, a matéria não é má, a matéria é boa. A matéria é boa, a matéria não é ruim, né? O mundo católico não é o mundo da gnose. O mundo católico não é o mundo da gnose. Enquanto a base inteira do espiritismo é uma base gnóstica. Certo? Você não tem como juntar as duas coisas. É um negócio assim que você para e fala, meu Deus do céu, como é que a pessoa junta? Olha, quem diz que é católico e espírita ao mesmo tempo, não entende nada nem de espiritismo, nem entende nada de catolicismo. Ele não entende nenhuma das duas coisas, né? Porque se ele entendesse de espiritismo, ele sabia que ele não poderia ser católico. E se ele entendesse de catolicismo, ele sabia que não tinha como ele juntar-se com a doutrina espírita. Simplesmente não dá para fazer. Entendeu? São coisas mutuamente excludentes, né? Não dá para fazer essas duas coisas. Então, o mundo espírita é o mundo gnóstico. O mundo católico não é o mundo gnóstico. Se eu acredito na doutrina espírita, então eu tenho que negar a Trindade, eu tenho que negar a divindade do Cristo, eu tenho que negar a divindade do Espírito Santo, eu tenho que negar a encarnação do Verbo, eu tenho que negar a redenção pela cruz, eu tenho que negar a existência de anjos e demônios, eu tenho que negar a existência do pecado original, eu tenho que negar a existência dos sacramentos, eu tenho que negar a existência da igreja como manifestação do corpo místico de Cristo, eu tenho que negar a existência de Nossa Senhora como a dispensadora dos mistérios, eu tenho que negar o dogma mariano da maternidade divina, porque se Cristo não é Deus, logo a Virgem Santíssima não foi mãe do Verbo encarnado. Dito de outro modo, ser espírita é negar de alto a baixo o catolicismo. Certo? É negar de alto a baixo o catolicismo. É negar absolutamente tudo. É negar absolutamente tudo. Certo? Então, o que me parece muito atrativo, no Espiritismo é a nossa brasilidade, né? do contato com o mundo espiritual, aquela emoção de você ser capaz de perceber as coisas que as pessoas não perceberam. Né? Também tem uma questão de um consolo muito grande, quando as pessoas perdem entes queridos e agora elas têm a possibilidade de conversar de novo com aqueles entes queridos. Então, é claro que todas essas coisas causam um certo apelo, né? Mas isso não significa dizer que o apelo emocional, ou apelo sentimental, o apego que você tem, as experiências, né? As experiências místicas que você pode experimentar em um determinado conjunto religioso, não tornam aquele conjunto religioso razoável ou mesmo compatível com o catolicismo. Né? Não tornam ele razoável em si mesmo ou compatível com o catolicismo. Há que se fazer essa diferença. Então, vejam só, eu acredito que a live cumpriu o seu objetivo, né? O que eu queria dizer era, não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo, certo? Mas Pedro, e a questão, por exemplo, alguém perguntou, e para os protestantes? E com relação aos dogmas? É claro, aqui eu dei uma passada de pano bem por cima do assunto, né? Vou encerrar agora 12h30, porque isso aqui foi um horário que eu encontrei para falar com vocês. Mas eu vou começar a tratar desse assunto em outro nível, em níveis mais profundos, em outros momentos, tá certo? Só quero encerrar lembrando que, já que estamos falando aqui em raízes espirituais e em coisas transcendentes, a aula
será segunda-feira o aulão Raízes Espirituais da Preguiça, tá certo? Onde a gente vai falar do conceito da antropologia humana, do que a gente é feito de fato, a relação do corpo e da alma, né? Como é que o mal ele entra através da preguiça, como é que a preguiça ela é uma porta de entrada, inclusive para o mundo espiritual maligno, como se defender dessas coisas. Então, toda essa natureza espiritual que envolve o vício, o severo vício da preguiça, a gente vai tratar na próxima segunda. Provavelmente vocês não terão visto isso em nenhum outro lugar na abordagem que a gente vai fazer. Então, não se esqueçam, vocês terminaram aqui a live, vão lá no perfil, o link está lá na bio, tá certo? Façam a sua inscrição, aulão segunda-feira, às 8 horas da noite, as raízes espirituais da preguiça. Se você não conseguir assistir ao vivo, fique tranquilo. Ela vai ficar disponível para você assistir séculos sem fim. Enquanto a internet tiver, você vai ter como assistir, tá certo? Não tem problema. Então, não se esqueçam. Terminou aqui a live, vão lá no perfil, o link está lá na bio, Raízes Espirituais da Preguiça, beleza? Se inscrevam lá, não vacilem, não percam o aulão desse mês para começar o ano bem, tá certo? Pois é isto, pessoal. Muitíssimo obrigado. Não vacilem, não esqueçam, vão lá no perfil, façam a inscrição e a gente se encontra próxima segunda-feira no aulão Raízes Espirituais da Preguiça. Abração, até mais.